Você sabe qual o local e a data em que Jesus nasceu? Então vamos falar um pouco aqui neste vídeo. Venha comigo em mais um vídeo sobre as passagens bíblicas do nascimento de Jesus. Existem em alguns debates religiosos algumas discussões sobre o local de nascimento de Jesus. Então resolvi trazer o que realmente está escrito na Bíblia a respeito deste assunto. E após ouvir as passagens bíblicas, vocês podem tirar suas conclusões. Bom, vamos começar falando que está mais fácil de explicar, que é onde Jesus nasceu. Se você segue a Bíblia e acredita no que nela está escrito, então vou lhes dizer as respostas que a Bíblia nos dá. Pois vamos recorrer aqui a dois evangelhos que dizem de forma clara o local de nascimento do Messias. Vamos começar por Mateus. No livro de Mateus, ele não nos conta muito sobre como Maria chegou a este lugar, mas se diz de forma muito clara no capítulo 2, versículo 1, que Jesus nasceu em Belém, pois assim está escrito lá. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo de rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Certo, amigos, então Mateus nos diz que Jesus nasceu em Belém, mas se quisermos mais detalhes sobre por que Jesus nasceu em Belém e como isso aconteceu, então vamos até o livro do evangelista Lucas. A partir do capítulo 2 está escrito assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, a cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Bom, meus amigos, esta é a passagem bíblica que conta sobre o nascimento de Jesus, o local que ele nasceu. Bem, mas vamos aqui analisar um pouco o Evangelho de Lucas, que nos dá muito mais detalhes a respeito deste acontecimento. No Evangelho de Lucas, ele nos dá uma resposta clara que Jesus nasceu em Belém, assim como já era profetizado que o Messias nasceria em Belém, vindo da família de Davi. Você sabia que na Bíblia não diz especificamente o dia que Jesus nasceu? Na verdade, esta data é simbólica e foi datada pela Igreja por volta do século IV. Este assunto gera um pouco de polêmica, pois se tem várias versões de como chegaram a esta data, e ainda algumas teorias sobre qual poderia ser a verdadeira data em que Jesus nasceu. Você sabe qual a origem da árvore de Natal? Porque hoje é tão comum as pessoas enfeitarem suas casas com enfeites natalinos e tendo como principal enfeite a árvore de Natal? Então venha mais um vídeo curioso aqui para você. Muitas cidades nesta época do ano ficam enfeitadas com enfeites natalinos lindos, que incluem uma árvore de Natal. Este costume de enfeitar as cidades e as casas para o Natal ocorre mundo afora. E uma dúvida, uma curiosidade que muitas pessoas têm é como surgiu essa tradição de montar uma árvore de Natal. Então vamos lá, vamos trazer aqui um pouco de informações sobre este assunto para você. A árvore de Natal é uma das mais populares tradições associada com a celebração do Natal. É normalmente uma árvore conífera, ou seja, um pinheiro, ou uma árvore artificial. Como parte da tradição, enfeita-se a árvore com bolas coloridas e outros adornos natalinos, como o sino de Natal. Civilizações antigas que habitavam os continentes europeu e asiático, no terceiro milênio a.C., já considerava as árvores como um símbolo divino. Eles cultivavam-nas e realizavam festivais em seu favor. Essas crenças ligavam as árvores a entidades mitológicas e sua projeção vertical. Desde as raízes fincadas no solo marcava a simbologia da aliança entre os céus e a Mãe Terra. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos cortavam pinheiros, levavam para seus lares, enfeitavam de forma muito semelhante à que se faz nos tempos atuais. Essa tradição passou aos povos germânicos, que colocavam presentes para as crianças sob o carvalho sagrado. No início do século
8. O monge benedito São Bonifácio tentou acabar com essa crença pagã que havia na Thuringia, um estado livre da Alemanha, para onde fora como missionário. Com um machado cortou um pinheiro sagrado, que os locais adoravam no alto de um monte. E como ele não obteve muito sucesso a erradicar esta crença, decidiu então associar o formato triangular do pinheiro à Santíssima Trindade e suas folhas resistentes e perenes à eternidade de Jesus. Nascia aí a árvore de Natal. Algumas informações dizem que a primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, no ano de 1510. Mas acredita-se também que essa tradição possa ter começado em 1530, na Alemanha, com Martim Lutero. Certa noite, enquanto caminhava pela floresta, Martim Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvore em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, como velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. Há outras versões, porém segundo as quais a moderna árvore de Natal teria realmente surgido na Alemanha, entre os séculos 6 e 8. Não se sabe exatamente qual cidade ela tenha surgido. Durante o século IX, a prática foi levada para outros países europeus e para os Estados Unidos. E apenas no século XX essa tradição chegou à América Latina. Atualmente, essa tradição é mais comum entre os católicos, protestantes e ortodoxos. O dia de montar as decorações natalinas variam em cada país. Enquanto nos Estados Unidos se monta a árvore de Natal no dia de Ação de Graças, no Brasil, o dia certo para montar a árvore de Natal é no quarto domingo antes do Natal, dia que marca o início do Advento. Já em Portugal, a tradição diz que deve ser montada a 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. A festa cristã relata que, no dia 6 de janeiro, em que se comemora o Dia de Reis, data que assinala a chegada dos 3 Reis Magos a Belém, encerrando as festas do Natal, enquanto a árvore de Natal e demais decorações natalinas devem ser desfeitas. De onde surgiu a história do Papai Noel? Bom, o Papai Noel é um personagem conhecido em todo o mundo. O mais tradicional é aquele bem velhinho de barba branca com roupas vermelhas e que mora no Polo Norte. Mas esta aparência tem sua influência norte-americana e aqui no Brasil se tornou comum, mas segundo alguns estudos históricos sobre este personagem folclórico e cultural, não foi sempre assim sua aparência. Mais adiante vamos entender o porquê. Bom, a verdadeira história do Papai Noel é baseada, segundo alguns escritores, a história de São Nicolau. Segundo alguns textos, São Nicolau costumava ajudar anonimamente pessoas que estavam com dificuldades financeiras. Então, São Nicolau deixava sacos com moedas de ouro na chaminé das casas das pessoas que estavam precisando. Vamos entender um pouco a história de São Nicolau. Ele nasceu na antiga cidade de Pátara, que hoje em dia é atual território da Turquia, por volta do ano de 270. Seus pais eram nobres e virtuosos, e Nicolau herdou uma certa fortuna depois que seus pais morreram. Então mudou para a cidade de Mira e quis viver mais secretamente, e logo depois se tornou bispo. É uma pequena parte da história de São Nicolau, mas o intuito aqui é apenas esclarecer um pouco como pode ter surgido o mítico Papai Noel. Então, o Papai Noel que dava presentes secretamente não era da mesma forma que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. O que acontece é que esta imagem de Papai Noel dos tempos atuais foi sendo transformada com o passar do tempo, pois esta imagem se tornou popular nos Estados Unidos e Canadá no século XIX, devido à influência significativa do poema de 1823 lançado por Clement Clarke, intitulado Uma Visita de São Nicolau. Neste poema, Clemente divulga a versão que ele viajava num trenó puxado por renas, e também ajudou a popularizar a característica do bom velhinho entregar presentes pela chaminé, com imagens do caricaturista e cartunista político Thomas Nast. E assim, esta imagem foi sendo mantida e cada vez mais reforçada através de músicas, rádio, televisão, livros infantis, filmes e publicidades. Em algumas regiões,
o Papai Noel tinha suas roupas e seu gorro verde. E também em algumas regiões do mundo, suas roupas eram semelhantes à de um bispo. Mas em 1931, a roupa vermelha ganhou muita força devido a uma campanha de publicidade da Coca-Cola, que realizou uma grande campanha publicitária que usava o Papai Noel com a tradicional roupa vermelha, como nas caricaturas de Thomas Nast. E não só a Coca-Cola, mas muitas outras empresas usavam campanha publicitária com o Papai Noel de roupas vermelhas e brancas. Essa é a história mais comum sobre a origem deste personagem, mas existem algumas outras que possamos ver em outros vídeos. Esta é apenas uma pequena curiosidade que eu trouxe para vocês hoje devido à proximidade com o Natal. Se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado por assistir e até a próxima.